Salve a todos que acompanham o Collegium Pietatis. Estamos às calendas de maio, isso significa que é o início de um novo mês religioso romano. Como vocês podem ver aí no título do vídeo, é o mês dos mortos. E por quê? Porque existe uma festividade no mês de maio, a Lemuralia, ou Lemúria, que é uma festividade dedicada aos mortos, aos manes, aos lêmures. Mas antes de eu chegar lá, eu gostaria de explicar um pouco sobre o porquê desse nome, maio. O nome do mês de maio, ele tem algumas possíveis etimologias, é um nome um pouco obscuro. Mas o vídeo aponta a três possíveis etimologias. A primeira vem da deidade Majestade, Maiestas. Daí seria o nome aí de Maius Maiestas. A deidade Majestade, segundo Ovídio, ela nasce ali nos primórdios da criação, nos primórdios do universo. E ela nasce de duas outras deidades, que é a reverência e a honra. Ou seja, as duas características régias, né, características de reis que criam a majestade. E a majestade ela acompanha os deuses que vão ser reis de cada era, né? Por exemplo, o céu, Urano, mais tarde Saturno e depois Júpiter. E Júpiter, durante a guerra contra os titãs, a titanomaquia, ele protege a deusa majestade ao seu lado, né? Ele conserva consigo e derrota os titãs. Então, Júpiter ele é um protetor da majestade. E, acompanhando a majestade, sempre tem também mais duas deidades, que é o pudor e o medo, né? Que conservam aí essa grandiosidade dessa deusa. É importante notar que tanto na religião grega quanto na romana, existem várias deidades que representam esses estados de alma, né? Na religião grega, por exemplo, se chama de daimones. Quem já leu o Exíodo vai notar uma linhagem de deuses relacionada a isso. Então, por exemplo, as deidades que estão relacionadas a estados de alma mais obscuros, mais negativos, são a da linhagem da noite, né? Então essa é a primeira possível etimologia do mês de maio. A segunda viria de maiores. Maiores são os ancestrais no idioma latino. Por quê? Porque nos primórdios da cidade latina, Rômulo instituiu os senadores, né, o Senado, e ele escolheu os maiores, né, os mais velhos, para serem os senadores. Né, e também por uma questão de costumes ancestrais. E o Ovídio aponta que isso é possível porque o próximo mês é junho, que está relacionado à palavra juvenis, né, ou juventus, que é a palavra de juventude no idioma latino. Por exemplo, junior é uma palavra que significa mais jovem. E a terceira e última possível etimologia vem da deusa Maia, que é a mãe de alguns deuses e a mãe de Mercúrio. E no mês de maio existe a Mercuralia, que é uma celebração dedicada ao deus Mercúrio, que acontece no meio do mês de maio, nos idos de maio. É uma celebração que celebra tanto a deusa Maia quanto o Mercúrio, e ela é festejada principalmente por aqueles que trabalham com comércio, que têm os seus próprios negócios, que pedem as bênçãos do deus Mercúrio para os seus negócios. Cabe lembrar que, por exemplo, no meio da contabilidade existe aquele caduceu de Mercúrio, que é um símbolo, né, das pessoas que são contadoras, que trabalham que administram dinheiro, os comércios, né? Essa então são as possíveis etimologias do mês de maio. Tem algumas festividades interessantes nesse mês. Como eu falei no vídeo anterior sobre o calendário de abril, esse é o período da primavera, né, no mundo mediterrâneo. Então o mês de maio ele se inicia com uma festa chamada Floralia, dedicada à deusa Flora, que é a deusa dos jardins, das flores, dos perfumes das flores. E são 3 dias de celebração, né, nesses 3 primeiros dias de maio. O primeiro dia, então, né, os politeístas romanos podem celebrar decorando sua casa, seu larário com flores, né, guirlandas. E as mulheres também podem celebrar até usando flores, né, se adornando com flores. Durante a Floralia, as mulheres vestiam roupas com cores gritantes, né, cores de flores, e usavam flores também consigo. Inclusive, um fato interessante é que até as cortesãs faziam procissões usando flores e cores gritantes na antiga Roma. E no terceiro dia, né, pode-se oferecer essas flores, as suas pétalas, como sacrifício à deusa Flora no seu larário. Uma outra festividade interessante de maio é a Lemuralia. A Lemúria, que é a festividade dos mortos. Dura aí alguns dias, e no primeiro dia da Lemuralia existe um rito que é bem interessante, que é um rito de exorcismo e de banimento que se deve fazer em casa, que pode ser muito bem emulado pelos politeístas hoje, né? O que deve ser feito? Né? O pater familias, né, o sacerdote responsável aí pelos ritos domésticos, ele deve manter um jejum durante o dia, e à meia-noite do dia do primeiro dia da Lemuralia, ele deve se levantar e
e ele junto com as outras pessoas aí da família, né, se você, por exemplo, tiver mais alguma pessoa que celebra os ritos junto com você, o pater familias ele deve oferecer feijões, ele pega um feijão e atira pelo lado esquerdo do ombro e ele recita uma fórmula de banimento, né, ele fala exite paterni, e tem que assim, sumam, né, saiam, vão embora ancestrais. Por quê? Porque esse é um ritual de banimento para os espíritos ancestrais, espíritos de pessoas já falecidas que podem ali estar no ambiente doméstico, que podem trazer algum tipo de malefício, né, alguma doença, algum acidente. Os antigos romanos eles acreditavam, né, que os espíritos dos mortos, se eles não fossem bem propiciados e aplacados, eles poderiam vagar por aí e causar distúrbios, né, e malefícios aos vivos. Então, nessa celebração, o Pater Familias, durante a meia-noite, né, ele faz todo um rito, faz as oferendas no larário, né, carregando uma vela, né, a casa toda apagada, ele sai até ali no terreno dele, atira esses feijões para trás, em oferenda aos lemures e aos manes, recita a fórmula de banimento, né, que termina com exite paterni, né, vão embora ancestrais, e as pessoas que acompanham ele, por exemplo, a sua mulher, né, ou seus filhos, eles batem panelas, batem 3 vezes na panela para realizar esse rito de banimento. Ele faz isso 9 vezes, né, ele faz essa oferenda 9 vezes durante esse rito de banimento. Em um outro dia da Lemuralha, se não me engano, no segundo dia, os romanos faziam oferendas nas encruzilhadas, né? Eles depositavam sal, óleos, mel, grãos para os lêmures e os manes. Eles colocavam nas encruzilhadas essas oferendas para propiciá-los e para que eles voltem, né, para os lugares para onde eles pertencem, né, o submundo, e sejam aplacados. E finalmente, no último dia da Lemuralha, se repete esse rito de banimento que é feito no primeiro dia, e para garantir então a paz e a prosperidade no seu lar, na sua casa. Lembrando que as oferendas que devem ser depositadas aos manes, né, os grãos, libações de leite, mel ou sal, elas devem ser sempre enterradas, porque elas são oferendas para deidades do submundo. E os lemures, manes, são deidades do submundo, vivem no mundo dos mortos, então as oferendas são sempre enterradas. E no último dia da Lemuralha também se faz oferendas a Plutão, ou Dis Pater, seu nome romano, e a Proserpina, a sua esposa, né, que habitam o casal régio do mundo dos mortos. E da mesma forma, as oferendas a essas deidades do submundo devem ser enterradas em algum lugar, né? Se você tem um quintal em casa, você pode cavar e depositar essas oferendas. Se não tem, né, respeitosamente levar as oferendas para algum lugar onde você possa enterrá-las, né, para elas serem oferecidas aos manes. Existem outras celebrações aí durante esse mês, né? Por exemplo, existe uma celebração a Wediovis, que é uma deidade etrusca, que é celebrada durante o mês de maio, mas é uma deidade que se sabe muito pouco a respeito. Durante a Lemuralha também se celebra uma outra deidade etrusca, que é a Mania, que é a deidade, provavelmente esse nome está relacionado aos manes, né, que são os espíritos ancestrais. Essas deidades etruscas, né, no panteão romano são um pouco obscuras, não sabemos muito delas, né, mas a gente pode deduzir algumas coisas pelos dias em que elas são celebradas. Então esse é o mês de maio, né, tem essas festividades principais. Vocês podem encontrar mais algumas informações interessantes até na própria página da Wikipédia em inglês. Existem algumas informações interessantes sobre as celebrações do mês de maio. E em Ovídio também, tem todo o calendário romano. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima. Até mais!